Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez e hoje é o 5º culto infantil do mês de janeiro. Que coisa maravilhosa! Quantas bênçãos nós recebemos neste mês, não é verdade? Assistindo este culto e ouvindo a palavra de Deus. Muito bom aprender, é muito bom também saber que você está aí juntinho com a gente aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar para agradecer a Deus tantas maravilhas, tantas bênçãos que Ele tem nos revelado. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor é para nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, soberano, ó Deus, Criador de todas as coisas. Obrigada, meu Deus, porque mesmo o Senhor sendo soberano, se importa conosco, tão pequeninos. Obrigada, meu Deus. Abençoe, Senhor, cada um de nós, cada família, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Continua, Deus, derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Chegou a hora da memorização do versículo. Vamos lá? Salmo 119, 130. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Vamos lá? A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Peça ao Senhor para revelar a sua palavra no seu coração. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim
Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. Assim, virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Curiosidades teológicas. Subindo nessa balança, eu estou vendo que nessa quarentena eu engordei algumas graminhas, ou melhor, quilos. Vocês sabiam que antigamente não se usava o grama como unidade de medida de peso ou massa? Usava-se os talentos. Os talentos eram uma das unidades de medida para medir ouro, para pesar o ouro, para pesar a prata. Falava-se que um talento equivalia a 34 quilos. Exatamente, um talento de ouro, 34 quilos de ouro. Muita coisa, não é mesmo? Então, na parábola de hoje, a Raquel irá falar sobre os talentos. Preste muita atenção nessa história e peça a Deus para falar o seu coração. Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Nesse mês nós aprendemos muita coisa com as parábolas de Jesus. No domingo passado eu disse para vocês que a parábola já falava sobre os eventos finais sobre a volta de Jesus. E nós aprendemos que o tempo já está acabando, que nós precisamos ter uma reserva de azeite bem grande em crianças e que esse azeite, que essa luz é a palavra do Senhor. Isso mesmo. Por isso hoje eu vou começar lendo já o versículo. Está em Mateus 25, verso 31 e o verso 32. Prestem atenção no que está falando nesses versículos, porque é muito importante. Olha só. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Meninos e meninas, que coisa linda! Jesus virá com toda a sua glória, com os anjos em majestade. Que coisa linda! Nós falamos na semana passada sobre Jesus ensinar os seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer no final. Nós falamos sobre as virgens prudentes e imprudentes, né? Estavam na mesma proporção, gente prudente, gente imprudente. E hoje nós vamos falar sobre os últimos eventos que acontecerão no final, né, na volta de Jesus. Nós já estamos aí bem próximos dessa volta. E é importante saber que Jesus vai separar aqueles que são bons e aqueles que são maus, aqueles que obedecem a sua palavra e aqueles que desobedecem. Jesus até usa aqui essa figura de linguagem de bodes e ovelhas, sabe por quê, crianças? Porque ovelha obedece ao seu pastor e os bodes não. Os bodes não obedecem, eles são desobedientes, são assim brigões, sabe? E aí é isso que vai acontecer no final. As ovelhas obedientes estarão sentadas à direita deste rei em glória. Então, hoje eu vou contar uma parábola que Jesus contou que falava sobre os acontecimentos finais da sua volta.
Jesus contou uma parábola que falava sobre talentos. Mas esses talentos eram uma moeda usada na época. Vamos lá, eu trouxe aqui, as minhas sacolinhas voltaram hoje de novo para ilustrar essa história. Este daqui é um senhor que tinha muito dinheiro. Jesus está dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que tinha muito dinheiro, que tinha muitas coisas. Olha só o que está aqui, ó, são os talentos, olha, muita coisa, vocês gostam de dinheiro, não é? Eu sei que vocês gostam, pois é. Jesus está contando para os seus discípulos que este homem aqui, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito valor. E aí, ele ia partir para uma terra muito distante. Então, ele chamou os seus servos. Olha só este servo. Este servo até fica muito admirado porque o seu senhor lhe chamou. E aí o seu senhor lhe chamou e deu 5 talentos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 talentos. Deu ao primeiro servo. Depois ele chamou outro servo. Olha, este servo aqui, tão humildezinho, tão simplesinho. E pegou e falou para ele, olha, vou te dar uma parte aqui da minha herança, ó. 1, 2. Deu a este servo 2 talentos. E depois chamou o seu terceiro servo, assim, este servo até estava assim com uma cara meio assustada, estão vendo? Chamou este servo, falou para ele sobre o que ia acontecer e entregou para ele 1 talento. Crianças, vejam que cada um recebeu segundo ele poderia administrar. Não queria dizer que esse era mais importante do que esse ou do que esse. Nós aprendemos lá no meio do mês, contando as histórias aqui, que não há pessoas melhores ou piores, que Jesus ama todos de forma igual. Então, este Senhor, assim como o nosso Mestre Jesus, ele sabe o que cada um de nós pode fazer. E esse senhor viajou para muito longe e deixou os seus servos tomando conta daquilo que ele tinha. O primeiro servo, que havia recebido quanto? 5 talentos. Ele foi, negociou os talentos que havia recebido. O segundo servo fez exatamente a mesma coisa. Foi lá e negociou seus talentos. Mas aquele terceiro servo que recebeu um talento, ficou com medo, ficou preocupado de ter recebido aquele valor tão alto. O que ele fez? Foi lá e enterrou o talento. Crianças, Jesus também deixou muitas coisas para nós. Ele colocou em nós qualidades, talentos, para que nós pudéssemos produzir com a sua bênção, com a sua unção, com tudo aquilo que ele manifestou. Vocês viram que Jesus, no seu caminhar, fez milagres, fez sinais. E quando ele foi embora, ele disse para os seus discípulos pregarem essa mensagem e anunciar o reino dele. E que todos aqueles que recebessem o reino de Jesus, que recebessem a sua glória, fariam os mesmos sinais que ele fez, que os seus apóstolos fizeram e que a igreja vem fazendo até os dias atuais. Ah, mas a história não acabou aí. Jesus continua contando que o Senhor voltou e ia fazer contas com os seus servos, porque ele deu aos servos para administrar as suas coisas, os seus talentos, os seus valores. Aquele primeiro servo que havia recebido 5 talentos, vamos ver como que ficou, gente? Vamos lá? Este aqui que é o primeiro servo. Ele recebeu 5 talentos, não é, crianças? Vamos ver aqui como é que ficou os talentos. Olha só, ele havia recebido 5, não é verdade?
Olha só, a Bíblia conta que Jesus estava falando que ele foi lá e negociou os talentos, aqueles valores que o seu Senhor deixou. Então vamos ver quantos que ele tem agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois é, ele com os 5 talentos que receberam, sabendo que o seu Senhor era um homem sábio e que fazia muitas coisas, foi lá e negociou e ficou com 10 talentos. O outro servo que também sabia a respeito do seu Senhor e que ele era um homem sábio e que produzia muitas coisas, ele também negociou com os seus 2 talentos e vamos ver? Olha, ele ficou com 4 talentos. Olha, 1, 2, 3, 4. Ele negociou, trabalhou muito e dobrou aquilo que o seu Senhor disse. E o terceiro servo, o que ele fez? Como que ele resolveu a situação? A Bíblia fala que ele ficou com medo de ter recebido aquele talento e foi lá e enterrou na terra. E vindo o Senhor, ele desenterrou o talento. E o que aconteceu? Ele continua com um talento. E aí o Senhor falou com ele: servo imprudente e infiel, por que você continua com o mesmo talento? Ele: Senhor, eu tive medo que os ladrões viessem e que me roubassem, sabendo que o Senhor é um homem negociador, que o Senhor é um homem forte, eu tive medo e não fiz nada, fiquei paralisado. Aquele servo foi mandado ir para outro lugar e ele disse para pegar o talento daquele servo que não soube negociar e entregar para aquele servo que mais tinha negociado. E falou para estes servos que eles eram bons e fiéis. E então acabou a história do nosso Senhor. Ele está falando que que ele foi preparar um lugar para nós e deixou para nós a incumbência de anunciar o Evangelho. E diante dessa circunstância, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a obra do Senhor. A Bíblia fala, Jesus conta, que aquele servo que for produtivo, mais ele receberá. E aquele servo que for improdutivo, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Pois é, crianças, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Jesus estava trazendo ensinamentos muito importantes para o povo daquela época. Esses ensinamentos continuam importantes para nós até hoje. Jesus estava anunciando as coisas do fim, os eventos finais da sua morte e os eventos que aconteceriam na sua volta para buscar a sua igreja. Precisamos ficar atentos. Vocês, crianças, estão recebendo talentos, vocês estão recebendo a palavra de Deus e precisam fazer com que essa palavra seja frutificada, que essa palavra seja anunciada. Esse é o talento que nós temos a nossa voz, nós temos aí essa ferramenta que nós estamos utilizando hoje, que é a internet. Apesar de nós não estarmos reunindo aqui na igreja, na nossa escola dominical, nós estamos anunciando a palavra do Senhor, estamos aprendendo sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça, sobre a sua vontade estabelecida para os homens e crianças aqui na terra. Crianças, Jesus está chamando vocês a serem servos fiéis, a serem servos prudentes, tá? Mesmo você sendo criança, você pode ser um missionário na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Não deixem de falar de Jesus. Se vocês sabem cantar, cantem. Se vocês sabem ler, leiam. Se vocês sabem falar, falem. Anuncie a Jesus por onde vocês passarem. Esse é o talento que Jesus deixou para vocês, anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus está voltando, Ele virá para nos buscar, para o seu reino celeste e o reino eterno. E agora nós vamos orar, porque nós terminamos esse mês essas parábolas que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e o mês que vem nós teremos mais novidades para vocês. Vamos orar?
Papai do céu, muito obrigado por estarmos aqui. Que o teu reino venha sobre nós, que nós possamos ser servos prudentes e fiéis, fazermos a tua obra, fazermos a tua vontade e multiplicarmos as ovelhas do teu reino. Venha sobre nós, Senhor, com a tua unção, com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoe a cada criança, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças, e até o próximo mês. Tchau!